Chegando com notícia urgente para você que nos acompanha agora, atualizações sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. A capital ucraniana está em alerta para novos ataques. Vamos conversar agora com o nosso enviado especial Sérgio Uti, que ao vivo tem todos os detalhes. Uma preocupação que já teve no momento um pouco mais dramático, né? Há poucos minutos, mas ainda assim está todo mundo monitorando qualquer tipo de movimento, né, Uti? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, isso é bastante comum aqui na Ucrânia. Hoje o primeiro alarme tocou muito cedo, antes das 9 da manhã, e aí todas as pessoas, não todas na verdade, mas várias pessoas do hotel aqui onde nós estamos, elas têm que ir para o bunker, para um abrigo antiaéreo, que no caso fica numa garagem adaptada onde está o hotel, né? Mas nas ruas a sensação, se você chega aqui em Kiev, e não sabe que existe uma guerra, você não vai ter a sensação que esse país é um país em guerra. E no momento em que as sirenes tocam, a reação das pessoas é praticamente zero. As pessoas continuam andando normalmente pelas ruas. Há uma sensação, obviamente, de cansaço com tudo que está acontecendo. E os ucranianos, Marcelo, ao contrário dos israelenses, por exemplo, que são muito metódicos para se protegerem, para irem para os abrigos, para deitarem no chão, né, em posição para se proteger. Aqui na Ucrânia a gente quase não vê isso. As pessoas estão tentando viver a vida delas normalmente, obviamente algumas se arriscando porque não buscam proteção no momento em que há alertas para ataques aéreos. A gente está acompanhando desde o comecinho da semana, né, aquele cenário, aquela possibilidade, o alerta feito sobre um risco de um acidente nuclear. E isso ainda é algo que preocupa bastante, né? Autoridades do mundo inteiro monitoram toda essa movimentação. A gente tem alguma atualização envolvendo, né, esses ataques que foram registrados aí ao longo do mês de abril para a usina nuclear e que pode trazer um pouco mais de alerta para o mundo? Bom, existe essa preocupação, inclusive da Agência Internacional de Energia Atômica, sobre o que está acontecendo próximo da usina, que está sob controle russo desde ali o início da guerra, embora haja funcionários ucranianos lá dentro. O governo ucraniano, essa semana, Marcelo, disse que a Rússia tentou ali o que é chamado como uma operação de bandeira falsa, aí no jargão da guerra. Eles simulam que o inimigo atacou para promover um ataque, né? Um ataque em resposta. Óbvio, essa é a versão do governo da Ucrânia. Não há como a gente confirmar isso no momento. A Rússia nega, diz que foram os ucranianos que atacaram. A Ucrânia diz que foi uma operação de bandeira falsa, uma operação falsa da Rússia, né? O que é fato nesse momento, confirmado pela Agência Internacional de Energia Atômica, é que o perigo aumentou, né? Não é um alvo normal, não é um alvo comum, né? Se explode um daqueles reatores, há um problema não só para a Ucrânia e para a Rússia, mas também para a parte da Europa. O presidente Volodymyr Zelensky deu uma declaração, né, fazendo uma referência a ataques ainda da semana passada, mas trazendo aí uma explicação, digamos assim, dizendo que não conseguiu evitar um ataque da Rússia justamente por falta de mísseis. A gente conversou no início da semana, na sua participação aqui no nosso SBT News, a gente já estava falando, né, sobre uma preocupação que o governo ucraniano tem de que novos investimentos, digamos assim, ou novos repasses de dinheiro feitos pelos Estados Unidos não sejam feitos. Esse seria mais um sinal, um pedido de socorro de forma indireta, ou Volodymyr Zelensky estaria de fato falando, olha, a situação está ficando cada vez mais complicada e existe uma tendência de que a Ucrânia realmente perca essa guerra. Qual que é a leitura que você faz sobre esse momento? Bom, Marcelo, a gente tem ouvido isso, eu tenho conversado com alguns oficiais do governo ucraniano nos últimos dias, e esse é o grande assunto por aqui, a grande preocupação. A falta de armas. O que o presidente Zelensky disse ontem é que eles conseguiram derrubar alguns mísseis que a Rússia lançou em direção a essa estação de energia que fica perto aqui de Kiev, mas teve um momento que os mísseis do sistema de defesa antiaéreo simplesmente acabaram, né? A Ucrânia tem esse problema sério de limitação dos ataques. O número de mísseis e drones que eles conseguem derrubar hoje é menor do que conseguiam antes, né? E a Rússia tem adotado, segundo os ucranianos, uma estratégia de ataque em massa. Eles primeiro lançam muitos drones para estressar o sistema de defesa antiaéreo, depois começam com mísseis e depois com mísseis balísticos, que são muito velozes e muito difíceis
de serem abatidos. Os ucranianos estavam conseguindo fazer isso no passado, mas agora os russos estão aproveitando esse déficit que a Ucrânia tem no seu sistema de defesa e a superioridade no número de armas para mudar a tática e conseguir atacar esse país aqui de forma mais certeira. E não só alvos considerados militares, né? Há alvos civis, inclusive na última noite em Chernihiv, houve um prédio residencial que foi alvo de um desses mísseis. E não só mísseis, Marcelo, porque quando esses mísseis, drones, são abatidos no céu, no ar, os destroços desses mísseis e drones acabam caindo em alguns lugares e, em alguns casos, em áreas residenciais. Uma insegurança constante. Quando eu vejo as pessoas caminhando tranquilamente atrás do UTI ali, né, com sinal realmente de que a vida vai seguindo, a gente que está aqui no Brasil não consegue ter a dimensão de como é viver em um país que está aí enfrentando uma guerra, mas como o UTI relatou para a gente, as pessoas estão cansadas e acabam, de certa forma, tentando trazer normalidade para toda essa rotina. Sérgio UTI ao vivo de Kiev, trazendo as informações para a gente atualizadas. Obrigado pela participação, meu amigo. Um bom dia de trabalho para você.